revelação, do entendimento da Tua palavra, Senhor. Oramos, ó Deus, para que Teu coração, Senhor, seja impresso sobre os nossos agora, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor não atinja apenas a nossa mente, mas atinja, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, e aquilo que é a verdade da Tua palavra possa produzir em nós transformação, fé e combustível para vivermos aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Pai, eu oro neste momento, Senhor, por cada família aqui representada, que o Senhor estenda a Tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, que aquilo que o meu irmão veio buscar, ele possa, Senhor, levar para casa, na confiança que o Senhor é o Deus que faz maravilhas. Pai, opera com a Tua graça sobre a vida também daqueles que estão ausentes. Em especial lembramos, ó Deus, da vida do pai da Kate, Senhor, da Simone. Que o Senhor possa nesse momento, Senhor, trazer cura sobre ele, trazer restauração. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, Senhor, sobre a vida deste homem. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Deus, que ele terá vigor nesta noite ainda, Senhor. O Senhor fortalece sua musculatura, o Senhor fortalece a sua saúde. O Senhor dá a ele longos e belos dias na sua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos o Teu favor. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre 5 níveis de relacionamento com Deus. Eu vou ler um texto que você conhece de cor, que está lá, que é o Salmo 23, né? Acredito que todos nós conhecemos, Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Se você, por acaso, sabe ele de cor, fala comigo, amém? Vamos juntos recitar, fala assim, o Senhor... Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Estava aqui, por isso que os irmãos estão falando, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, a verdade é que existem 5 níveis ou tipos de relacionamentos que nós podemos encontrar na palavra do Senhor, né, da forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, todos nós sabemos que a vida cristã ela é uma caminhada espiritual, e no momento em que nós nascemos de novo, nós vamos amadurecendo. Pelo menos essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Infelizmente, alguns irmãos, eles têm tempo de igreja, mas ainda são anões na fé. Por quê? Porque eles entraram no primeiro estágio e nunca saíram do primeiro estágio. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que eu e você sejamos, né, a cada dia amadurecidos. E conforme nós vamos amadurecendo, além de nós irmos experimentando mais de Deus, nós também vamos frutificando, né? Frutificando não apenas para o nosso bem, mas principalmente se tornando canal de bênção para outros. Eu sei que muitos começam a vida cristã sonhando ou desejando que o Senhor os abençoe. E é vontade de Deus te abençoar, amém? Mas a vontade de Deus também é transformar você em instrumento de vida, onde você vai ser um farol para aqueles que estão em trevas, amém, irmãos? Você vai ser alguém que vai trazer palavra de esperança para aquele que está angustiado, para aquele que está buscando respostas, para aquele que está muitas vezes perdido neste mundo. Então, a vontade do Senhor é te usar. Fala para o seu irmão, Deus quer te usar. Amém? Então, à medida que nós avançamos em Deus, nós vamos galgando um novo degrau na vida cristã. É o que a Bíblia fala, que nós vamos crescendo de glória em glória. Então, muitas pessoas passam a vida toda, infelizmente, no primeiro degrau. Elas nunca avançam, nunca mudam, sempre estão nos mesmos estágios. Elas não amadurecem espiritualmente. Mas essa não é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, o alvo de Deus é nos levar de forma gradativa, né, processual, diria para você, para que
a cada tempo você possa, né, experimentar mais de Deus, e aí as pessoas que estão caminhando com você mesmo, elas começam a perceber diferença, né? Pode perceber, se você é aquela pessoa tranqueira, né, aquela pessoa bem complicada, às vezes era a ovelha negra da família, as pessoas quando veem a sua conversão, você vai lá para o encontro, né, vai para a célula, e aí tem uma experiência com Jesus, e aí a sua vida, né, de alguma forma é tocada, nos primeiros momentos, você vai perceber que as pessoas têm dúvida, né, falar, será que fulano mudou? Ah, duvido, isso é fogo de palha, né, duvido que isso é assim mesmo. Mas aí você vai levando uma vida séria com Deus, e você vai amadurecendo, as pessoas começam agora a criticar você. Primeiro vem a dúvida, a primeira fase da vida cristã é a dúvida, as pessoas duvidam que aquilo que aconteceu com você é real. A segunda fase é a crítica, nossa, mas agora fulano virou radical, fulano agora só quer igreja, né? Pega um colchão, leva para a igreja, né? O pastor vai pagar um salário para você agora, né? Vai dar dinheiro para pastor, e as pessoas começam a criticar. Enquanto você era tranqueira, né, e você vivia uma vida dissoluta, uma vida, né, errada, você não valorizava a família, você não valorizava, né, as coisas que eram certas, que tinham boa fama e moral, as pessoas não ligavam, elas toleravam você. Mas agora que você está tentando viver uma vida correta, as pessoas começam às vezes a te criticar. Mas domingo de volta para a igreja, precisa ir tanto para a igreja assim? Pois é, irmão, olha para cá. Nós, na videira, nós entendemos isso há muito tempo. As nossas crianças são chamadas de radicais kids. Os nossos jovens são chamados de radicais juvenis, radicais livres. Os nossos casais são os casais radicais. Porque Jesus disse, ou você é quente, ou você é frio. Amém? Se for morno, vou te vomitar. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Então, a verdade é que a vida espiritual, ela não pode ser neutra. Jesus também disse, quem não ajunta, espalha. Lembra disso? Então, a verdade é que nós precisamos estar conectados, entender o seguinte, a vida cristã, ela é um processo. E nesse processo onde nós vamos nos comprometendo com o Senhor, e veja, o que estraga a vida, presta atenção que eu vou falar para você. O que estraga a sua vida não é menos Jesus, não é mais Jesus, é menos Jesus. Você pode ver, tira Jesus da sua vida, aonde você estaria hoje? O que você estaria fazendo? O que seria o seu futuro? Quais seriam os seus dias? Como seria contada a sua história? Então, o problema nunca é mais Jesus, o problema é sempre menos Jesus. É por isso que Jesus diz que você precisa ser quente. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas pode ser frio? A verdade é que na igreja de Laodiceia, Jesus diz sobre a questão de ser frio, porque o cara que é frio, pelo menos ele tem consciência que ele precisa de Jesus. O problema do cara que é morno, ele não acha que ele precisa orar mais, não acha que ele precisa se consagrar mais. Tá bom, essa vida cristã que eu estou levando aqui, ele está aqui no culto. Mas a verdade é que não tem mover, não tem transformação na vida dele. Irmão, nós precisamos ser transformados. Olha para cá, preciso que você olhe para cá. Nós, irmãos, a cada dia precisamos crescer. A Bíblia fala de nós temos novidade de vida. E novidade de vida fala de o Hermes de ontem ser inferior ao Hermes de hoje. Mas o Hermes de amanhã, ele vai ser superior ao Hermes de ontem. Então, gradativamente, processualmente, o Senhor vai estabelecendo em nosso coração esse processo onde Ele vai nos conquistando, nos amadurecendo, nos capacitando. E aí chega um momento que nós passamos a amar não apenas o Senhor, mas também amamos aquilo que Ele ama. O que Deus tem paixão, irmão? Por vidas. Amém, irmãos? Tem um livro do pastor Aloysio, Centro do Coração de Deus, e ele fala, olha, você pode oferecer muita coisa para Deus, mas a única coisa que Deus nos pede são vidas. O coração de Deus pulsa por almas. Amém? Ele deu seu filho para que todo homem seja salvo. O profeta mesmo no Antigo Testamento fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando um servo de Deus morre, a festa nos céus, irmãos, porque agora, as dores, as lamentações, as coisas dessa vida já passaram, Paulo mesmo diz que o viver é ganho, mas o morrer é lucro,
né? Ou seja, você está lucrando quando você vai para a eternidade. Amém? Então, a vontade de Deus é que você, né, possa conhecê-lo e possa amá-lo, né, da forma correta, não da forma meritocrática, mas sabendo que você é amado, mas principalmente também você vai começar a ser como Ele, né? Deus serve, Deus doa, Deus, sabe, Ele não nos pede nada, muito pelo contrário, irmãos, Deus é tão rico, que você não pode comprar nada dEle. Amém? Então por isso Ele nos deu, na verdade, o seu Filho Jesus, para que através dele, eu e você possamos acessar tudo o que precisamos dele. Quer saúde, quer nova de paz, quer significado, quer propósito, quer coisas financeiras, quer saúde. Amém, irmãos? Então, a verdade é que eu quero compartilhar com você sobre esses 5 níveis de relacionamento que uma pessoa pode ter com Deus, né? E isso está baseado nessa meditação aqui no Salmo 23, onde nós encontramos em cada versículo, né, uma porção daquilo que Deus está levando o salmista a ter entendimento. Então ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que esse é o primeiro nível de relacionamento de alguém que ele se converte, né? Ao se converter, ele vai buscar suprimento com o Senhor. Falei muita coisa, mas me perdoe aqui, mas só vou voltar aqui. 3 coisas que acontecem na vida do crente, né? Talvez você ficou perguntando: pastor, e a terceira? O Ezequias já ia me perguntar, tenho certeza. Primeiro é a crítica, a segunda é a dúvida, e em terceiro, depois de 2, 3 anos, quando as pessoas percebem que você está levando uma vida cristã séria, falei: cara, fulano mudou mesmo, hein? Fulano parou, não vai de aprontar. Fulano está diferente, cara. Depois que ele foi para aquela igreja, porque na cabeça do ímpio não é Jesus, é a igreja que tem poder de mudar alguém, né? Porque ele foi para essa igreja, nossa, olha como ele mudou, como está o casamento, como estão os filhos, né? Parou de beber, parou de bater na mulher, parou, sabe aquelas coisas, né? Aí, essa é a hora, a terceira fase, que não vira honra. Porque eles começam a falar bem de você. Primeiro te criticavam, depois duvidaram. Né? Primeiro duvidaram, depois criticaram. E agora, eles começam a te honrar. Ao te honrar, eles começam também a reconhecer. E aí, quando ele passa um problema de família, quem que eles vão pedir oração? Quem que eles vão chamar lá na casa deles, né, para orar, para aconselhar, para conversar com o filho dele, para conversar com a esposa, com o marido? Quem que eles vão querer se aproximar? É nessa hora que Deus vai te exaltar. E é nessa hora que você e sua casa vão servir ao Senhor. Amém? E não só a sua família primária, mas seus familiares serão afetados pelo Evangelho. Então tudo é uma questão de perseverança. Amém? Mas um outro culto eu prego isso para os irmãos, mas você vai encontrar lá na vida do cego, né, que foi curado no sábado, e você percebe essas coisas acontecendo na vida dele. Mas a verdade é que o primeiro nível de relacionamento está baseado exatamente nessa questão do suprimento, onde nós buscamos aquilo que nós temos falta, aquilo que nós temos necessidade. Então nós começamos a nos relacionar com o Senhor nesse estágio, enxergando, né, pastos verdejantes, águas de refrigério. É isso que nós queremos. Então nosso maior desejo é que as nossas necessidades sejam elas supridas, quer sejam elas espirituais, quer sejam elas materiais. Então nesse nível de vida cristã, toda a nossa oração é sempre em função de: Pai, eu preciso. Pai, eu quero. Pai, me supre. Então, nós estamos sempre querendo que o Senhor, de alguma forma, nos abençoe. Projeta para mim, Lucas, por favor. Romanos 8, 32. E aí, eu quero dizer para você, o nosso conhecimento de Deus vai acabar se limitando, né, aonde nós vamos enxergar Deus como sendo um Pai bondoso, que está sempre pronto a nos atender, e nós até mesmo ficamos felizes, né, porque estamos recebendo algo da sua mão, e nós nos sentimos amados. Pastor, tem problema se relacionar com Deus nesse nível? É claro que não. Olha o que o texto diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, quantas coisas, irmãos? Todas as coisas. Então, se você tem necessidade, peça. Não tenha vergonha.
Seja um filho piduncho, porque Deus quer se revelar a você como um pai bondoso. Amém, irmãos? Deus quer se revelar a você como um pai que supre sim as suas necessidades. O problema é nós vivemos por resto da vida cristã nesse nível, que é infantil. Amém? Deus quer que você vá além e nunca esqueça que aquilo que Ele também quer fazer na sua vida é suprir a sua necessidade. Então podemos dizer que esse é o nível mais raso da vida cristã, e não é errado você pedir as coisas ao Senhor. Muito pelo contrário, nós seremos sempre supridos pelo Senhor e Ele sempre vai revelar a nós o seu caráter bondoso. Mas nós precisamos saber, irmãos, que Deus deseja que eu e você possamos ir além. Então é impressionante ver como algumas pessoas, elas ficam 10, 15, 20 anos, fazendo campanha após campanha, né, pedindo as mesmas coisas para Deus: saúde, prosperidade, libertação, restauração. Então, é uma relação, infelizmente, de consumo. Por quê? Porque uma vez que a necessidade da pessoa ela não avança, e ela fica nesse estágio raso, uma vez que a necessidade dela é suprida, o que vai acontecer com ela? Ela vai se esquecer, até que outra necessidade apareça. E a pessoa fica em looping, fica nesse círculo vicioso. Irmãos, Deus tem mais para você. Fala para o seu irmão: Deus tem mais para você. Então, eu penso que todos nós já vivemos isso, e de fato, Deus é aquele que, né, toma conta da nossa vida, é o Deus da providência, é o Deus da provisão, mas não podemos nos relacionar apenas com as mãos do Senhor, nós temos que conhecer o coração de Deus. Amém, irmãos? Então, não estou pregando, presta atenção, não estou pregando que você não tem que pedir, peça sempre. Amém, irmãos? Mas Deus também quer que você conheça o coração dele. Porque Deus não quer apenas te dar coisa, Ele quer levar você para um segundo nível. Amém? Já vou falar de segundo nível, mas presta atenção. Você às vezes é um crente novo, que começou a caminhar agora, e o fato é que você precisa aprender que sim, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar provisão, não vai te faltar cura, não vai te faltar, né, o Senhor trazendo restauração em áreas familiares. O Senhor vai suprir você em todas as coisas, sempre levará você às águas tranquilas. Mas Oséias 6, capítulo 3, diz a nós uma outra verdade, daquilo que Deus queria que Israel conhecesse, e que isso precisa ser algo que precisa estar em nosso coração. Oséias capítulo 6, verso 3, projeta para mim. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva da sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, e como chuva serôdia, né? A chuva que vem antes da primavera, que rega a terra. Então, irmãos, nós temos aqui uma verdade daquilo que Deus quer. Deus quer que você o conheça em certa medida, e talvez você conheceu quando você converteu, mas você precisa conhecer, prosseguir em conhecer a estágios, a um lugar mais profundo em Deus. Amém? Então, o Senhor é aquele, né, que Ele quer que você entenda o propósito eterno, porque é isso que vai dar significância, e principalmente, quando você conhece o seu propósito eterno, irmãos, tem coisas, né, eu vou dizer para você, as dores de barriga dessa vida não vão te afetar mais. Projeta para mim, Jefferson, mais uma vez, Filipenses capítulo 4, verso 11 em diante. Então Paulo, ele fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas por que Paulo aprendeu esse segredo? Ele aprendeu porque ele não estava mais vivendo apenas um nível de suprimento. Apesar de ele estar aqui no texto falando de algo que os macedônios, né, tinham feito por ele, e agora, na verdade, os filipenses também estavam fazendo. Olha, digo isso não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Continua comigo. Tanto sei o que é estar humilhado, como também sei o que é ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de... Você consegue entender, irmãos? Ele aprendeu o segredo de viver na alta e na baixa. Quando está empregado, eu louvo a Deus. Quando eu estou desempregado, eu continuo louvando a Deus. Quando eu tenho fartura e estou vivendo um momento de abundância, eu
estou feliz, porque Deus tem dado. Mas também quando algo acontece, foge do controle, eu não perco a minha alegria. Porque a minha alegria não é movida pelas circunstâncias. A minha alegria é uma pessoa, é Jesus. E eu sei que se Ele está comigo, Ele vai me suprir, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me promover, Ele vai transformar a maldição em bênção em nossas vidas. Essa é a verdade do Evangelho. Amém? Então, olha o que o texto diz. Por isso que ele fala, tudo posso naquele que me... Agora eu vou falar algo sério para você. Sei que alguns irmãos, eles, pelo menos antigamente, tinha muito disso, né? Colocar o adesivo atrás do carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A verdade, você só pode todas as coisas naquele que te fortalece quando você aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E isso não é no primeiro estágio, no estágio onde Deus vai suprir apenas você. Você precisa ir além. Amém, irmãos? Então, quantos aqui já tiveram experiência de ser supridos pelo Senhor de alguma forma? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Então, todos nós já tivemos a revelação que Deus é um Deus que supre. Amém? Que cuida. Mas existe um segundo nível. O nível é o nível de transformação. Observe o que o texto diz no verso 3. Diz assim, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nesse estágio nós tiramos aqui um pouco os olhos das coisas externas e começamos agora também, enxergar ou desejar que Deus faça algo em nossa vida. Então você para de andar pela emergência ou pela urgência e começa a falar, Senhor, faz a obra na minha vida. Então o salmista aqui ele afirma, diz, Senhor, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então isso aqui tem a ver com o nosso testemunho. Meus irmãos, quando nós andamos em caminhos tortos, nós às vezes damos mau testemunho. E com isso nós maculamos, o nome de Deus e até mesmo a honra do Senhor. Então quando você quer se relacionar com o Senhor num outro nível, você entende que você não tem que ficar só no suprimento, mas você precisa, desejar ser transformado pelo Senhor, você começa a pedir para o Senhor, Senhor, faz o meu caminhar agora ser reto. Senhor, faz os meus olhos serem santos. Que o meu linguajar seja algo que edifica. Porque você deseja transformação. Então, chega um momento em nossas vidas que nós começamos a ter a preocupação de não mais macular, de dar mau testemunho, Nós não queremos apenas ter cara de pessoas santas, mas nós queremos ter comportamento de pessoas santas. E a santidade não é algo que você busca, eu vou ser santo. Não, a santidade é algo que você recebe. Amém, irmãos? Então, entenda, hoje não tem copo d'água aqui, Mas pensa na verdade que aqui tem um copo e ele tem alguma coisa suja no seu interior. Vamos pensar, borra de café. Se eu pegar, na verdade, nesse copo, vamos imaginar que aqui tem 20 litros, e eu vou despejando esses 20 litros dentro do copo de café, aquela borra ela vai sair. Ao ponto daqui a pouco de nós só temos a água limpa. É assim que você recebe a santidade. É assim que Deus transforma. Quanto mais eu e você nos enchemos de Deus, menos as impurezas, as nossas fraquezas, as nossas deficiências da carne vão tendo poder. Amém, irmãos? Ao ponto que só tem o Senhor sendo o suprassumo, sendo a essência da nossa natureza, da nossa vida. Amém? Então alguns irmãos falam, pastor, eu quero me libertar de certos vícios. Se encha de Deus. O problema é que quando nós caímos e não temos uma consciência da graça, onde nós somos perdoados, onde nós somos amados, não pelaquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez, irmãos, nós vamos muitas vezes nos afastar do Senhor. Mas quando eu tenho consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, o que vai acontecer? Eu vou para Deus. E eu sei que é Ele que me restaura. Aquela história de alguns irmãos falam assim, o dia que eu me libertar de certos vícios, o cigarro, por exemplo, eu vou para a igreja. O dia que eu me libertar do alcoolismo, eu vou para a igreja. Presta atenção. Se você desse conta, ou o ser humano desse conta de se libertar de algo sozinho, Cristo não precisaria ter morrido. A obra quem faz é o Senhor. Amém? Então às vezes a gente está lutando com Golias, mas o que a gente precisava na verdade é falar com o Senhor sobre Golias. Amém, irmãos? Então, Golias é claro, seu pecado, aquilo que te atormenta, aquilo que te oprime, Então, as pessoas às vezes elas não sabem na verdade que nós somos cristãos, e aí muitas vezes elas deixam passar batido. Mas a verdade é que quando nós divulgamos, as pessoas sabem que nós somos crentes,
A verdade é que os olhos dessas pessoas estão postos em nós. E aí, se você, como cristão, fala um palavrão, alguém se levanta. Uai, mas você não é crente? Quantos já passaram por isso, irmão? Né? Então, se você, na verdade, começa a usar roupas muito indecorosas, sensuais, né? As pessoas começam a questionar. Uai, mas você não é crente, né? Usando essa saia arame farpado. Conhece a saia arame farpado? É aquela que é tão curta que só tampa a propriedade, mas não esconde a visão, né? E aí o que acontece? A verdade, para ser bem sincero, as pessoas vão questionar, uai, mas você não é crente usando essa roupa? Os parentes vão falar, os amigos vão falar, as pessoas vão falar. Se você não vai se diz cristão e trata mal, na verdade, o seu cônjuge ou a sua cônjuge, né? Logo os familiares começam a falar mal de Deus e também da sua fé. Billy Graham, em um dos seus sermões, ele diz o seguinte: viva uma vida que ela seja a única Bíblia que as pessoas precisarão ler para conhecer a Jesus. Amém, irmãos? Seu testemunho é importante, sim ou não? Então, a verdade é que o salmista, ele chega no momento que ele não quer mais só ser suprido, ele não quer os pastos verdejantes e as águas de refrigério. Ele fala, Senhor, guia-me pela vereda da sua justiça. Ou seja, Senhor, transforma-me, me ajuda a andar nos caminhos da sua justiça, né? Não por causa de mim, mas por amor ao seu nome, por causa do seu nome. Irmãos, que coisa linda é essa, quando nós temos crentes, que eles querem, na verdade, ser transformados. Olha para cá, tem muito irmão que ele vem para a videira, e aí ele chega aqui, ele recebe uma carga de 12 palavras do encontro com Deus. Né? Então ele é afetado de uma forma extraordinária. Aí ele faz o cursão, não, ele faz um anjo da guarda, já é outra carga de conhecimento. Aí ele faz o cursão. Aí quando ele termina o cursão, antes de fazer o CTL, ele fala, pastor, eu acho que às vezes o cara era crente já, né? Fala, eu acho que eu me converti aqui, né, na videira. Não, irmão, você não converteu aqui. É que aqui você foi impactado, né, pela palavra, às vezes de uma forma mais contundente, mas o seu novo nascimento talvez já se deu lá atrás, não sabemos, mas, né? Ninguém está na igreja por acaso. A questão é que agora foi tocado. Ah, pastor, mas é que, nossa, como eu tenho crescido desde que eu cheguei na videira. Olha para cá, deixa eu ensinar algo para você. Irmão videiriano, ninguém cresce porque tem conhecimento. Você quer medir você quer medir como é que a gente sabe que alguém cresceu? Veja se há transformação na vida dela. Não apenas conversão. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é você ir sendo transformado. Amém? Eu era, na verdade, né, um pecador, às vezes era, né, vivia na promiscuidade, vivia lá nos vícios, sei lá, o que você fazia, né, ou o que o cara fazia. Aí ele converte, ele larga todas essas coisas, mas ele tem um temperamento difícil. Ele tem uma mentalidade, né, ligeira, ele gosta de passar a perna nos outros, às vezes ele é maledicente. Ele gosta de fofoca, ele fala mal das pessoas, ele é o cara, você consegue entender? Às vezes ele é carnal em certas coisas, às vezes ele é um mau pai, um mau marido. Irmãos, Deus não quer apenas te dar transformação, Ele quer que você se pareça com Jesus. Porque o alvo da salvação, o alvo de Deus não é te salvar, o alvo de Deus é te fazer igual a Cristo, trazer para cá. A salvação é só o primeiro passo da sua vida cristã. Amém, irmãos? Então, você precisa ser transformado. Então, aquela história, na verdade, de você ser a mesma pessoa que você era, ter aquela personalidade difícil, ter, né, certos comportamentos, né, duvidosos. Às vezes tem uma língua, né? A irmã, ela tem o cabelo comprido, a saia comprida e a língua comprida. Irmã, Deus quer cortar a sua língua. Porque às vezes, sabe, Deus te ama, mesmo linguaruda, Deus te ama, porque Ele sabia quando Ele te salvou que você era linguaruda, ou que eu era nervosinho, temperamental, ou que o outro, na verdade, era isso, era aquilo. Deus sabia, Deus não fica assustado com essas coisas, Ele já sabe. Mas a questão é quanto nós vamos dar de liberdade para que Ele possa nos transformar. Por quê? Porque às vezes, na verdade, aquele comportamento, aquele pecado, afasta as pessoas de aceitarem a Cristo, ou de conhecerem a Cristo. Lembra que o Billy Graham falou? Viva uma vida ao ponto de as pessoas, ao verem a sua vida, seja a única Bíblia que ela vai ler para conhecer a Jesus. Que coisa maravilhosa.
as pessoas trabalharem comigo, estudarem comigo, e falar, nossa, eu quero ser igual o Hermes, eu quero ser igual o Cassis, eu quero ser igual o Wagner. Né? Cara, tem uns crentes que não valem nada, mas fulano, se eu um dia me converter, eu quero ir para a igreja do fulano, porque na cabeça do ímpio, mais uma vez, é a igreja. Mas não, irmão, é quanto você se dá para que Cristo possa fazer a obra na sua vida. Nós precisamos ser esses que desejam ser transformados. Amém, irmãos? Então, o salmista diz, andar em veredas da justiça é o caminho. Andar na vereda da justiça, para quê? Para que ele possa ter santificação e andar na presença de Deus. Então, você pode pegar os fariseus. Vamos pegar os fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas que tinham extremo conhecimento das Escrituras. Sim ou não, irmãos? Eles eram ases, né? Os caras eram o tutano do negócio. Então o que acontece? Então eles sabiam a lei, eles sabiam a Torá de trás para frente, eles sabiam todas as coisas, eles tinham entendimento sobre tudo. Mas Jesus os aceitou? Jesus aceitou os fariseus? Fala para mim, sim ou não? O que você acha? Não, não aceitou os fariseus. Só tem um fariseu que Jesus aceitou. E o nome dele era Nicodemos. Porque esse era humilde. Mas o problema na vida do fariseu é que ele tinha muito conhecimento, mas ele não tinha vida prática. Então presta atenção, não é conhecimento. Vim para a videira, pastor, como eu cresci? Amém, talvez cresceu intelectualmente. Mas crescimento, que eu sei que você está querendo falar, é espiritual. E crescimento espiritual se revela e se mostra por transformação. Amém, irmãos? Então, nós precisamos chegar nesse nível aqui do salmista, onde o salmista está dizendo, Senhor, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. E dizer assim, Senhor, eu sou a argila e tu és o oleiro. Faz a tua obra em mim, que a cada dia eu seja mais parecido com o Senhor. Está entendendo? Esse é o coração. E esse é um segundo nível, né, de como Deus, né, vai se relacionar com você, aonde o Senhor, Ele vai agora te guiar. Né? Então, quando fala que o Senhor vai guiar, Ele é o pastor, e o pastor tem um cajado. O cajado não é para, o pastor está dando cajadada, os irmãos falavam isso lá, né, lá atrás. O pastor está pegando o cajado e está dando cajadada no povo. Cajado é para condução. Quando precisava de disciplina, usava-se a vara. A vara é para disciplina. Cajado, irmão, se bater na ovelha, mata a ovelha. Ou quebra. E pastor, na verdade, não quer isso. Então o Senhor não te dá cajadada. O que o Senhor faz é te conduzir. O cajado, por isso que ele tem aquela ponta, né, côncava, para te trazer. Então eu estou perdendo o rumo. Então o Senhor te transforma. Ele traz você para o caminho. Porque Ele é o próprio caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade que você precisa. Amém? Então que o seu andar seja justo, né, por causa do Senhor. Onde você deseja se entregar e falar, Senhor, me transforma. Sabe, irmão, você precisa começar todo dia agradecendo a Deus, profetizando. Mas, Senhor, que hoje seja um dia de aprendizado. Mas o aprendizado não é só conhecimento, é transformação do nosso homem interior. Que a cada dia, sabe, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, olhem para você e falem, nossa, cara, eu preciso ser mais parecido com fulano. Nossa, como fulano tem mudado. Que as pessoas não nos conheçam porque domingo nós estamos na igreja, porque nós vamos numa conferência. Que as pessoas nos conheçam porque há uma vida sendo liberada em nossos corações. E essa vida nos transforma. Irmãos, é isso que aquele mundo lá fora precisa. Eu poderia pregar aqui para os irmãos, né, todo domingo, né, sobre dinheiro, como ficar rico, né, usar, como alguns pastores infelizmente fazem, né, usar o púlpito para coaching. Isso chama muita gente, a gente enche a igreja, mas a gente estaria ensinando as pessoas apenas a se relacionar com as mãos do Senhor e não com o coração do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Então, eu e você estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz, a igreja está em Filipos, estou bem certo que o bom Deus que começou a boa obra em vós, há de conduzi-los. Então o Senhor está conduzindo. Ele começou uma obra e Ele vai terminar essa obra em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, 1, 6. Estou plenamente certo
de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é essa obra? Nos parecermos como Cristo. Adão pecou e nós perdemos a imagem. Lembra do cursão? Adão pecou e nós perdemos a imagem. Agora, irmãos, nós fomos salvos, fomos colocados na posição, e agora nessa caminhada de transformação da nossa alma, do nosso homem interior, nós vamos ser levados de volta à posição que Adão estava. Adão tinha a imagem e semelhança de Deus quando fora criado. Jesus é a exata expressão, João diz, quem olhava na vida do Filho, enxergava o Pai. Ele tem a imagem, né, e a semelhança de Deus hoje. E é para lá que nós vamos. Amém? Terceiro nível. Aprendemos a confiar no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. O terceiro estágio é o do vale da sombra da morte. Nesse momento nós somos testados no meio da tribulação, mas a presença do Senhor estará conosco. Querido, todo cristão, em algum momento, vai passar pelo vale da sombra da morte e vai ter que aprender, sabe, a confiar no Senhor. Ele vai ter que aprender, né, a andar nesse terceiro nível de estágio, onde, sabe, tudo aquilo que era a sua segurança foi removida. Tudo aquilo que era, de alguma forma, né, a sua garantia foi removido. Às vezes a sua segurança são pessoas. E às vezes Deus separa essas pessoas. Algumas pessoas saem da nossa vida e nós lamentamos. Achamos que é perda. Mas outras são verdadeiros livramentos da parte do Senhor. Amém? Por outro lado, tem gente que, na verdade, são pessoas boníssimas, abençoadas. Mas você ama tanto e ela se torna, na verdade, um deusinho no seu coração, que Deus tem que também tirar, apartar, dizer, filho, o relacionamento é eu e você. Porque um dia seu pai vai morrer. Um dia esse irmão não vai mais estar aí. E nesse dia, quando tudo, né, der errado, você não tiver com quem contar, você vai ter que ter aprendido uma lição. Eu sou suficiente na sua vida. Não fica amargo porque foi tirado. Eu sou suficiente. Não sei se eu devo falar isso para os irmãos, mas vou falar. Os irmãos gostam de fofoca, né? Infelizmente. Tinha, na verdade, alguns irmãos, 2 ou 3, que eu amei muito. Eu ganhei os caras para Jesus. Eu batizei eles. Eu fiz o anjo da guarda. Primeira célula, quando eles assumiram, eu estava lá na multiplicação. Eu casei esses jovens. Eu ordenei eles ao ministério pastoral. Mas um dia, uma confusão instaurou na mente deles. Os 3, na verdade, né, ficaram ruins. E, do nada, decidiram sair. E aí você tem muita expectativa. E, para ser bem sincero, quando você anda 12 anos com uma pessoa, você, né, e todo mundo jovenzinho, né, e você com mais velho, você meio que tem um sentimento de paternidade, né? Então, assim, feriado... tinha uma folga, eu ia para a casa dele, chamava ele para ir na minha casa, fazer churrasco. Eu não era só pastor, eu era amigo, eu era família. Eu tinha mais relacionamentos com eles do que meu irmão de sangue, né? Que hoje, graças a Deus, Deus tem me aproximado muito do meu irmão de sangue. Mas a verdade é que eu tinha mais relacionamento com eles, até por causa da rotina da igreja, né? Então, a verdade é que, sabe, mas eu fiquei muito chateado, fiquei muito ruim. Mas eu entendi por que Deus tinha que separar. Graças a Deus, esses irmãos estão bem, né? Mas para saber por que Deus tinha que separar? Porque, para ser bem sincero, a minha expectativa de alegria, de suficiência, de realização, não estava em Deus, estava neles. Então, às vezes, irmãos, né? É muito bom a gente amar as pessoas, mas às vezes também nós precisamos checar o nosso coração e perceber se nós não estamos mais amando, às vezes, as pessoas do que a Deus. Tem um pastor americano, chama-se Rick Warren, ele fala o seguinte: eu não sei todas as chaves para o sucesso, mas eu sei que uma das chaves para o fracasso é você viver uma vida onde você quer agradar
as pessoas que estão à sua volta. Porque ele continua, porque quando você tentar agradar as pessoas que estão à sua volta, em algum momento você pode desagradar a Deus. Às vezes o seu Deus é sua esposa, seu marido, e vai chegar uma hora que ele vai entrar em demanda com Deus. E aí, quem que você vai escolher? O Senhor? Ou ele ou ela? Consegue entender, irmãos? Então, a nossa vida, ela é pautada, né, nessa questão de fazer do Senhor a nossa confiança. Então, Deus quer levar você nesse nível, nesse terceiro nível de relacionamento, onde a sua maior necessidade sempre será a presença do Senhor. Amém? É nesse nível que nós descobrimos que o Senhor está sempre conosco. É nesse nível que nós percebemos que tudo que precisamos é Ele. Então, não precisamos de carro, não precisamos de dinheiro, precisamos dEle. Quem tem Deus tem tudo. Amém, irmãos? Não sei se você conhece, tem uma história, na verdade é um poema, né, que é Pegadas na Areia. Depois você pode jogar na internet e você achar esse poema. E ele conta a história de um homem que ele passa a reclamar com o Senhor, porque ele via 4 pegadas, né, 2 pares de pegadas ali, 2 pessoas andando, marcas na areia no poema que ele descreve ali, né. Mas ele percebe que dos momentos mais difíceis da vida dele, nas circunstâncias mais complicadas, ele havia apenas 2 pegadas. E aí no poema ele questiona a Deus. Né? Ele fala, Senhor, por que na verdade só enxerguei nos momentos mais difíceis 2 pegadas? Por que o Senhor se afastou de mim? E aí no poema mesmo, ele é respondido, né? O Senhor diz a ele, é porque nesses momentos mais difíceis, nós não estávamos mais andando os 2 juntos. É eu que carregava você no colo. Então, infelizmente, muitas pessoas, elas ainda não conhecem o Senhor nesse nível. Por isso, quando passam por momentos difíceis, a sensação que tem é que Deus abandonou elas. Então, quantos momentos de dificuldades financeiras, com saúde, com perda familiar, perdas materiais, as pessoas abandonam o Senhor porque elas dizem, fui abandonado por Deus, Deus esqueceu de mim. Irmão, olha para cá, nós precisamos avançar nesse relacionamento com Deus. Pois nesse mundo ninguém está isento de passar por momentos onde nós encontraremos o vale da sombra da morte. Então, perdas são inevitáveis. E quando acontecerem, você precisa estar firme e crer que a palavra que Deus diz para você é que Ele é com você. Conforme está lá em Isaías, no capítulo 43, verso 1 a 3, diz assim, vou ler na minha versão. Mas agora, assim diz o Senhor, videira Taguatinga, aquele que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus disse, você pertence a Ele. E aí ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Note no verso 1, poder voltar lá no 1, no verso 1, diz assim, na verdade, quando, né, você é meu, pertence a Ele, verso 2, melhor dizendo, verso 2. Quando passares pelas águas, Deus não diz assim, você nunca vai passar pelas águas. Você nunca vai submergir. Você nunca vai passar pelo fogo. Quase que eu fui, hein? Né? Então, presta atenção. Deus não está dizendo que você nunca vai passar. Ele diz, quando? Quando passares. Ou seja, Deus está dizendo, vai ter momento. Irmãos, essa vida, ela não é justa. Você pode fazer tudo certo, mas o pecado que está aí fora, de alguma forma, às vezes vai te atingir. E quando te atingir, você vai precisar confiar no Senhor. Ele é a sua justiça. Foram injustos comigo, sofri o que não merecia, mas Deus, Ele é fiel. Deus vai te sustentar. Vai passar pelas águas, vai submergir, vai passar pelo fogo, mas Ele está com você. Ele vai te cuidar. Ele vai, na verdade, nesse momento, trazer sobre você remissão. Sabe o que é remissão, irmão? É quando Ele te exalta. Ele te traz da posição de culpado para a posição de inocente. Então, infelizmente,
Muitos irmãos, eles não estão prontos para terem perdas. Há muitos irmãos que ainda estão no nível, né, do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí quando falta algo, ele desespera, ele chora, eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar Jesus. Irmão, se faltar pão um dia, o Senhor jamais vai deixar de ser o seu pastor. E acredita em mim, Ele vai providenciar o pão. Mas se você abandonar a fé, quem na verdade está perdendo a graça de ser remido e ser exaltado é você. Por isso a minha palavra para você, dada pelo Espírito Santo aqui, é não desista nunca. Toda vez que passar na sua mente, estou a fim de desistir. Irmão, fala para você, eu vou desistir, mas vou desistir amanhã. Quando chegar no outro dia, eu vou desistir. Eu vou desistir amanhã. Irmão, depois de uma noite de sono, falamos isso há 2 domingos atrás, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Olha para cá, não há dor que não passe. Não há tempestade que não passe. Sabe, não há vendaval que bata, né, e às vezes arranca tudo, que ele não passe. Mas depois que ele passa, irmãos, o sol brilha, Deus traz a provisão, Deus se mostra como um Deus restituidor. Então, você não deveria temer. Sabe por que tememos essa vida, irmãos? Porque nós confiamos pouco em Deus. Se confiarmos mais em Deus, colocarmos o nosso coração, colocar a nossa vida na palavra. A palavra é a verdade e vou viver por ela. Custe o que custar. Dando certo, dando errado, eu vou viver isso. Irmão, quem é radical nisso são esses que vivem o extraordinário de Deus. Porque para uns funciona, para outros não. É porque alguns, eles obedecem, eles colocam a sua vida com ressalvas. Mas os que, sabe, radicalmente andam por ela, depositam fé, irmãos, vão encontrar o Senhor trazendo sobre eles graça abundante. Amém? Aleluia. 4º nível. É que o nosso tempo já... Hoje passou rápido, né, irmãos? O 4º nível é o nível da batalha espiritual, onde diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então no cálice, no estágio, né, onde nós aqui encontramos o verso 5, é o nível da batalha espiritual, onde nós, irmãos, sabe, pedimos para o Senhor, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então nesse estágio aqui nós enfrentamos guerra espiritual. Irmão, crente tem guerra? Crente tem guerra, irmão? Tem ou não tem? Tem, entendeu? Mas também a palavra do Senhor nos diz que nós temos vitória. Então por que uma mesa está preparada diante de nós e diante dos nossos inimigos? Irmãos, porque a mesa do Senhor, você precisa entender, é uma mesa de banquete. Amém? Aonde o Senhor quer te honrar. Então nesse estágio nós aprendemos que sempre haverá aqui guerra. Presta atenção, nós temos um inimigo que nós não temos que temer. Mas se tem uma coisa que esse inimigo, ele é persistente. Eu vi um pastor falar semana passada, ouvindo uma palavra, ele falou assim, sabe qual o único pecado que não tem no inferno? Os irmãos sabem qual é o único pecado que não tem no inferno? Preguiça. Demônio não pode ter preguiça. Eles trabalham 24 horas. O diabo não aceita. O diabo não aceita preguiça, como ele também não aceita falta de unidade. Concorda comigo? Se tem uma coisa que no inferno eles zelam é por unidade. E às vezes não tem unidade nem com a esposa. Então, abre o olho. Amém? Ou misericórdia, sei lá. Então, todo dia é luta para nós, irmãos. Nós estamos em guerra. Nós, como cristãos, temos que lutar. Caso contrário, nós seremos sempre derrotados. Mas o nosso adversário, irmãos, ele pode lutar. Só que se nós mantemos a nossa posição em fé, nós vamos vencer. Essa é a graça de Deus. Se nós nos recusarmos a lutar, porque tem irmão que fala assim, pastor, eu nem vou orar, na verdade, né, para expulsar demônio da minha família lá, nem vou batalhar por salvação, porque assim, né, pastor, se eu começar a orar e começar a incomodar o inimigo, que tem irmão que tem até medo de falar diabo, porque ele acha que chama. Pastor, se falar diabo, ele vem.
Irmão, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? O diabo é um anjo. O seu Deus, é o Criador. Ele é criatura. Sabe como é que o diabo vai ser destruído, segundo Apocalipse? Com um sopro. Na batalha do Armagedon, vai acabar tudo com um sopro. Muitos acham que o diabo está, e Deus está num cabo de guerra, né? Uma hora Deus ganha, uma hora o diabo perde, uma hora Deus ganha. Para com isso. Presta atenção. Deus é Deus, criador de todas as coisas. E o diabo, ele é criatura. Deus manda no universo. O diabo tem um poder limitado apenas aqui na terra. Ele não manda no universo. Ele acha que manda aqui na terra. Mas nós somos levantados para desfazer as obras do diabo. Olha que coisa poderosa. Porque em Cristo nós somos restaurados à posição. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos a mão, nós somos os pés. Nós somos o corpo que guerreia, que desfaz as obras. O que Jesus disse? Que as obras do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, se as portas fossem, na verdade, vedadas de bronze, quer dizer para você, elas não têm poder de resistir à ação da igreja. Amém, irmãos? Então, maior que está em nós. Glória a Deus. Então, você precisa entender apenas que nós não podemos ter uma fé passiva. Já ensinei isso para os irmãos também, alguns domingos atrás. Existe a fé ativa e a fé passiva. A fé passiva é aquela que crê apenas com o coração. Irmão, como é que nós lutamos? Como é que nós fazemos guerra? Como é que nós mudamos circunstâncias? Com a fé ativa. Nós cremos, por isso nós falamos. Então você fala ao diabo, cala-te, tira tua mão, espírito de enfermidade e sai. A gente não é daquele povo que ora, Senhor, se é da tua vontade, cura o irmão Joãozinho das couves. Não, irmão. Qual que é a vontade de Deus? Que tenha vida ou que tenha morte? Que tenha saúde ou que tenha enfermidade? Qual que é a vontade de Deus? Fala para mim. A enfermidade, a miséria, os males desta terra, as maldições desta terra, tudo é oriundo de Satanás. Então, irmãos, nós, tendo revelação do Evangelho, nós damos ordem. E pela fé falamos e as coisas são desfeitas. Porque não falamos do nosso poder, falamos da autoridade daquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então é mais ou menos como dois clubes de futebol disputando uma final. Os dois preparam a festa, mas apenas um vai comemorar. Dois candidatos, eles esperam o resultado da eleição. Ambos preparam a festa, mas só um vai comemorar. Irmãos, quer dizer algo para você. O Senhor, Ele preparou a festa, é o banquete que Davi está pedindo. E nós, se tivermos uma fé ativa, se nós cremos naquilo que foi feito na cruz do Calvário, se nós tomarmos posição, sabe o que vai acontecer? A vitória já é nossa. Ou seja, nós entramos sempre para ganhar. É por isso que eu e você não podemos ter uma fé tímida. Você não pode ser tímido. Você precisa entender, irmão, que você... Nossa, agora... Você é alguém que tem, sabe, a natureza de Deus, a autoridade de Deus. Você está aqui para desfazer as obras. Então é muito bom você viver naquele nível onde você recebe as coisas. É muito bom você ser transformado. Mas o que Deus quer fazer é usar você para desfazer as obras. Tem gente na sua família, tem gente no seu bairro, tem gente lá na sua empresa. Tem muita gente precisando daquilo que você tem na sua vida. Amém, irmãos? Então a bênção está sobre nós e o inimigo nos provoca, mas a verdade é que o óleo já está sobre a nossa cabeça. Amém? Por último, nós precisamos entender, irmãos, que o último nível é quando nós aprendemos a amar a casa de Deus. O texto diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então nesse estágio aqui nós compreendemos a importância da casa de Deus. É assim que o salmista termina o salmo. E é nesse momento, na verdade, que nós vamos avançar, porque, irmãos, é nessa hora que nós começamos a atribuir valor àquilo que Deus dá valor. Deus dá valor para a sua igreja, irmão. Deus dá valor para os seus filhos. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, a verdade, se você não ama a casa de Deus,
Você não ama a casa de Deus? Você não tem prazer de estar aqui? Querido, você precisa desenvolver isso. Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, muda o meu coração. Eu quero ter alegria de estar aqui. Porque, irmão, um dia, lá em Apocalipse 21, todos nós seremos unidos. E vai começar um culto. E que esse culto nunca mais vai terminar. Ninguém vai embora, ninguém vai ficar olhando para o relógio. Ei, aleluia, vai que nem a África, 8 horas de culto, né? Tem uns irmãos que querem surtar. Mas para ser bem sincero, esse culto durará durante toda a eternidade. Deus vai casar com a sua igreja. Nós seremos um com Ele. Olha que coisa poderosa. E aí, irmãos, nós precisamos aprender hoje. Hoje, aqui o que nós fazemos, né, no culto é algo profético. Nós fazemos em parte, mas um dia seremos como Ele é e viveremos na essência daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então aqui você canta 30 minutos, mas agora, irmãos, um cântico vai durar uma eternidade. Aleluia. E aí, irmão, você vai dizer: eu estou aqui, pastor, mas eu não gosto do fulano. Pois é, irmão, tem que ser aperfeiçoado, tem que ser transformado. Esse não é o coração de Jesus. Como é que você pode dizer que você não gosta de ninguém? Se nós temos que amar os nossos inimigos. As pessoas que nos maldizem, as pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos caluniam, as pessoas que levantam injúrias. Nós temos que amar. Está entendendo? Então, o seu coração tem que ser o coração de Jesus. Nós não pagamos o mal por mal. Nós pagamos o mal com o bem. Porque é o amor que tem poder de trazer transformação. Porque se eu pagar o mal com o mal, aí vira guerra. Mas se eu colocar brasas vivas na cabeça dele, chega uma hora que eu constranjo aquele marido, seja uma hora que eu constranjo aquele irmão, vai chegar uma hora que aquele chefe vai ficar constrangido. E aí, irmão, essa é a oportunidade para a gente ver salvação, transformação, quebrantamento e novidade de vida se manifestando. Eu quero ser usado nesse nível, você quer? Então nós temos que amar a casa do Senhor. Então, alguns irmãos eles falam: pastor, na verdade nós temos que sair da igreja. Eu estou com vontade de sair da igreja. Não que alguém tenha. Ninguém falou isso, nem ouvi isso no bastidor, pelo amor de Deus. Amém? É só vacina, para que se um dia o diabo vir conversar com você, você vai aplicar a Pfizer. Amém, irmão? Ok? A Coronavac se esquece que essa não funciona, né? Então, presta atenção. A verdade é que algumas pessoas falam, né? Infelizmente isso está comum no mundo lá fora, né? As pessoas falam: pastor, eu quero sair da igreja, porque assim, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. A igreja tem pessoas imperfeitas. Pois é, irmão, mas quem é perfeito? Segundo, Jesus é pastor. Pastor pastoreia rebanho. E ovelha sem rebanho é petisco de lobo. Brasa fora do braseiro, ela esfria. Nós precisamos da brasa, do braseiro. Amém, irmãos? Nós precisamos do rebanho. Então, não há vida fora do caminho, do pastoreio de Jesus. Então, quando nós entendemos o que Deus ama, nós vamos viver o que Deus tem. Veja, a história da humanidade começa com o casamento, Adão e Eva. O ministério de Jesus começa com outro casamento, amém? As bodas de Caná. E a história lá no Apocalipse vai terminar com outro casamento, quando Cristo vai se casar com a noiva. Presta atenção, eu sozinho sou templo do Espírito Santo. 2 ou 3, ou 180 aqui nesta noite, somos igreja. Reunidos no nome de Jesus. Então, sabe, quando Jesus vir, ele vai vir para buscar aqueles que estão na comunhão da igreja. Por isso que Hebreus capítulo 10, me foge agora o versículo, mas está lá no capítulo 10, fala que a gente não deve deixar de congregar, porque o dia do Senhor se aproxima. Se há 2000 anos atrás, o autor de Hebreus está falando que o dia se aproximava, imagine hoje que os sinais estão aí na nossa cara. Então, nós temos que estar no rebanho. É no rebanho que a vida se completa. Então, infelizmente, alguns ou muitos escolhem ficar em casa em vez de ter comunhão com os irmãos, com os filhos de Deus. Mas quando nós agimos assim, é nós que sofremos a perda, porque nas reuniões da igreja, da casa de Deus, nós desfrutamos da bondade e da misericórdia do Senhor. Então isso significa, irmão,
que se você envelhecer, gastar os seus dias aqui na igreja, você nunca vai ser um crente rabugento. Porque, irmãos, aqui no nosso meio tem vida. Bondade e misericórdia te seguem, te perseguem, e a alegria do Senhor vai se renovando toda vez que nós cultuamos ao Senhor. Amém? Esse era o coração de Davi, né? Davi, na verdade, ele foi tido como homem segundo o coração de Deus. A experiência dele, está lá no Salmo 27, verso 4, projeta para mim, 27, 4. Então, no Salmo ele registra, né, o coração dele, dizendo que, sabe, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. Ele era completamente voltado para se reunir com os irmãos, estar ali no lugar da adoração, no lugar onde a palavra era liberada. Olha o que o texto diz. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 84, ele continua registrando, verso 1, verso 2, vamos para o 4 e vamos para o 10. Não sei se dá tempo de projetar, mas diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam ao Deus vivo. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vamos ficar em pé para fazer de conta que nós estamos encerrando? Davi, ele amava tanto ao Senhor, irmãos, que se ele pudesse, ele habitaria na casa do Senhor e ele estaria ali satisfeito de apenas ficar à porta. Isso revela o coração deste homem, o homem segundo o coração de Deus. Quantos querem ser o homem ou a mulher segundo o coração de Deus aqui? Deixa eu dizer algo para você, você já é. Amém? Você só tem que pedir para o Senhor: Senhor, eu quero amar a sua presença, eu quero amar a sua igreja, eu quero amar a comunhão, eu quero ter prazer em estar reunido com os meus irmãos, onde eles são bênção para mim e eu sou bênção para eles. Então, eu diria para você, chega daquele discurso que lá fora está se falando muito, Jesus sim, igreja não. Irmão, eu sou casado com a Diana. E diz a Bíblia que eu sou cabeça dela. E ela é meu corpo. Uma alusão profética até mesmo a Cristo e a igreja. Como é que alguém vai dizer: pastor, eu amo o Senhor, eu gosto do Senhor, mas olha, sua esposa é uma buraca. Você acha, na verdade, irmãos, que eu posso ter comunhão com alguém que pensa mal a respeito da minha esposa? Vamos melhorar o exemplo, a respeito da sua esposa. Eu penso coisas indecorosas, né? Coisas, na verdade, ultrajantes sobre a sua esposa ou sobre o seu marido. Você vai ter comunhão comigo? Se você ama seu marido de verdade, não. Concorda comigo? Porque você vai proteger. Então como é que alguém pode dizer assim: eu amo Cristo, mas eu desprezo o corpo? Não, Cristo e a igreja é um. Se alguém, vou falar o que Hernandes Dias Lopes disse certa vez, que tem muito poder. Se alguém quer conhecer Cristo hoje, ele precisa vir à igreja. Porque Cristo, o Filho de Deus, está sentado à destra de Deus Pai. Mas o seu corpo está aqui na terra. Quando alguém te toca impondo as mãos, é Cristo colocando as mãos sobre você. Quando alguém ora liberando uma palavra sobre a sua vida, é Cristo, por meio do seu corpo, liberando essa palavra. Irmãos, relacionamentos não são neutros. Nós sabemos disso. Relacionamentos têm poder de nos promover, de nos abençoar, de nos conduzir e dizer até que tipo de experiências nós vamos ter no futuro. Me diga, na verdade, com quem você está andando, e eu direi quem tu és. Não tem um provérbio lá fora que diz? Minha mãe falava que isso era bíblico, descobri que não é. Mas olha para cá, mas tem uma verdade nisso. Então, se você anda com os crentes, nós somos pessoas imperfeitas. Ah, pastor, mas a igreja me feriu. Não, a igreja não te feriu. A igreja não tem poder de ferir ninguém. Porque se eu já fui no McDonald's e o atendente foi muito mal educado comigo. Não foi o McDonald's que me feriu, foi o funcionário lá, porque pessoas são imperfeitas. Esse tempo atrás peguei um Uber, e aí eu marquei num lugar, o cara virou a esquina, foi para o outro lado, tinha uma avenida ruim para atravessar, atravessei na verdade a bendita avenida,
Entrei no carro, falei, desculpa o atraso aí, mas é que eu marquei do outro lado, e aí você ficou desse lado, eu corri para atravessar, e a rua, não, né, querendo dar uma explicação, né, brasileira, quer ficar bem com todo mundo. O cara falou assim, não me interessa, é para lá, é para tal lugar que você está indo? Irmão, fala para você, na minha carne, minha vontade era falar, vamos cancelar essa corrida aqui. Fiquei azedo. O cara foi grosso. Aí eu vou dizer, a Uber me machucou. Que Uber? É o motorista lá que está prestando serviço. Concorda comigo? Agora não vou mais usar a Uber? Não vou comer mais no restaurante onde o funcionário foi mal educado comigo? Não, pera lá, pessoas são imperfeitas. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar usando a Uber. Vou comer McDonald's, aleluia. Está convidado, fala para o seu irmão aí, está convidado para comer McDonald's depois do culto comigo? Fala para ele, por sua conta, né? Consegue entender? Mas quando as pessoas, elas erram, o cara do Uber mexe comigo. Quando o atendente de McDonald's mexe comigo, presta atenção. Irmãos, Deus está revelando no meu coração se eu sou tão bonzinho assim. Quem te acha que é bom? Até alguém pisar no nosso calo. Até alguém nos contrariar, nos tratar mal. A gente gosta de servir, mas aquele cara que é bem humildezinho. Quando o cara é arrogante, ele não quer servir, não. Mas Jesus ensina-nos a servir o arrogante e servir o humilde. E nessa hora, nós temos o poder de sermos transformados. Fui conversando com o cara do Uber, terminei a conversa com ele, convidando ele para vir para o culto e orei por ele. E entendi o que estava errado na vida dele. Porque ele estava chateado com uma situação. E aí o mané que apareceu na frente dele, fui eu, ele descontou em mim. Se tiver que ser Cristo, vou morrer. Amém? Então, entenda isso. Nós precisamos reconhecer que Jesus ama a igreja. Nós precisamos reconhecer e admitir que a igreja é a esperança do mundo. E em terceiro lugar, precisamos reconhecer que a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Certa vez alguém disse a um homem, disse assim, eu não vou à igreja porque lá está cheio de pessoas hipócritas. E aí esse líder da igreja disse, não se preocupe, sempre há lugar para mais um. Então, olha para cá. Não espere perfeição, mas espere amor, perdão, restauração, crescimento, mesmo a tantas imperfeições, porque essa é a loucura de Deus, escolher os que não são para ser algo. É aqui que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Então, para encerrar com você, eu diria para você, como é que nós podemos avançar para esse nível, pastor, que é amar a igreja, amar, na verdade, a casa de Deus e chegar nesse quinto nível de relacionamento. Primeiro, participe da sua igreja local. Amém, irmãos? Compromisso. Precisamos de gente comprometida. Pastor, mas é tarde, é longe, estou cansado. Participe. Participe. Seja uma pessoa ativa nas soluções. Amém? Faça parte ali daqueles que vão solucionar problemas e não ficar, às vezes, procurando alguém para te servir. Não somos consumidores da fé. Somos servos de Deus. E um servindo o outro, só que vira o céu. Amém? Ore pela igreja. Precisamos de irmãos orando pela igreja. Você tem orado pela igreja? Porque é fácil reclamar, mas a minha pergunta é, quantos oram pela vida do seu pastor, dos seus líderes, dos irmãos da sua célula, né? Ora pela igreja, irmão. Honre também a igreja, falando bem dos seus irmãos, dos seus líderes. Fuja, na verdade, daquele espírito que fica só exaltando a imperfeição. Não, irmão, nós temos que ter uma igreja onde nós honramos uns aos outros. Aquela história assim, eu brigava com a minha irmã, mas quando alguém chegava para perto, eu falava que a minha família é maravilhosa, e aí se alguém se falasse mal da minha irmã, eu saía no tapa com a pessoa. Então a verdade é que nós precisamos apenas, não estou falando para você sair no tapa com ninguém, amém, irmão? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas estou falando para você, defenda, elogiando, abençoando. Somos imperfeitos, sim. Sirva e envolva-se. Sabe, todo pastor, todo líder, ele gostaria de ter alguém disposto a ajudar, a servir, a liderar um ministério, uma célula, um grupo de irmãos. Então, pastor, meu irmão disse para você, eu não quero liderar, mas eu abro a minha casa. Está servindo. Glória a Deus. Outra coisa, precisamos também que você contribua. Ajude a manter. A forma de que você diz que você ama a casa de Deus é quando você contribui, porque nós só colocamos dinheiro naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós amamos. Amém, irmãos?
Tá aí os flamenguistas. Se o Flamengo jogar aqui, custar R$300 o ingresso, vai ou não vai no estádio? Não vai? Então você não ama tanto assim. Mas quem ama, vai fazer algo. Seja exemplo também para aqueles que você gostaria. Amém? Para que outros possam se inspirar em você. Precisamos de irmãos maduros que se inspirem. Irmãos maduros que possam se inspiram, sejam fonte de inspiração, melhor dizendo. Assim, irmãos, teremos um ambiente adequado, onde o amor de Deus vai reinar, o serviço vai reinar, e a cada dia vamos crescer de glória em glória. Amém? Nós vamos cantar um cântico aqui agora, para encerrarmos, e eu vou orar por você. Perdão, mas é como o nosso tempo voou com a questão dos avisos, então eu tomei um pouquinho, mas põe na conta da graça, amém? Vamos cantar? Você pode virar aqui para quem está do seu lado aí nessa noite, você vai declarar bem assim, ó. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Se você puder dar a mão por mão da direita e da esquerda, amém? Vivendo a verdade, Expressando a glória do Senhor, uma família, vendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos mais uma vez? Declare isso. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode soltar a mão do irmão da direita e da esquerda, mas olha para ele e fala assim: eu preciso de você, conta comigo, estou aqui para te servir, para amar você, para ser bênção na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vou orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela alegria e pela honra, Senhor, de sermos escolhidos, eleitos, como filhos do Senhor. Mas que esse amor, Senhor, que tem tocado os nossos corações, possa ele se espalhar, Senhor, por todas essas cidades, ó Deus. Pai, que isso possa tocar as nossas famílias, tocar os nossos vizinhos, tocar, Senhor, ó Deus, nossos amigos no trabalho, na escola, aonde o Senhor nos colocar, Senhor, derrama a porção dobrada do Teu amor, e sejamos nós ali canal deste amor, ó Deus. Mas também, Senhor, que a cada dia o amor entre nós como igreja, Senhor, a cumplicidade, o compromisso, oh Deus, a lealdade entre nós seja ainda maior, para que possamos ver a manifestação da bondade e da misericórdia do Senhor. Seja conosco, Senhor, nessa semana. Eu abençoo cada casa, abençoo cada lar. Que os anjos do Senhor te guarde por detrás, por diante. Que o Senhor possa, neste momento, estender a sua mão, dando favor em tudo que você for fazer nesta semana, em nome de Jesus.
Deus abençoe você e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém? Deus abençoe você. Dá um abraço no irmão da direita e da esquerda. Aleluia. Uma ótima semana, semana de vitória, de bênção para todos nós, em nome de Jesus.